noite. Vamos hoje para a nossa aula de estatística, né? Tirar dúvidas aí sobre o conteúdo, sobre as atividades avaliativas. Como nós estamos em EAD, então estou fazendo para vocês a avaliação toda baseada nas nossas listas, né? Podia passar um trabalho também, mas eu preferi, como vocês já estão cheios de coisa, em deixar só as listas mesmo, porque elas já estão bem difíceis, bem trabalhosas. Então já vão estar testando bem o conhecimento de vocês, beleza? Então, assim, vamos conversar um pouquinho sobre, para começar, a unidade 5, interferência a partir de duas amostras, beleza? É uma unidade pequena, são só 5 páginas, tá? Quando eu elaborei esse material, eu quis que fosse um material bem resumido mesmo. Bom, o que que fala esse conteúdo, né? Você tem basicamente como objetivo dessa unidade calcular a proporção amostral combinada, né? Estatística de teste define intervalo de confiança para amostras independentes e também para amostras dependentes. Então, assim, essa situação agora, nós vimos unidade 1, 2, 3 e 4, pensando sempre em uma única amostra. Agora a coisa muda. Agora eu posso interferir duas amostras, né? Então, assim, para duas proporções, a gente tem alguns métodos que vai testar essa afirmativa feita sobre duas proporções e vai construir um intervalo de confiança para a diferença entre essas duas proporções. Então, assim, você tem uma amostra, que essa amostra tem uma proporção, né? Aí você tem as mesmas notações para uma segunda população. Então, você tem uma amostra com população, proporção populacional, tamanho da amostra, número de sucesso da amostra, né? E essa proporção amostral, ela pode ser calculada como x1 por n1, né? Proporção, no caso, vai ser o quê? O número de sucessos por, pelo número pelo tamanho. E lembrando que esse P1 está com chapéuzinho. O chapéuzinho é da amostra sem chapéuzinho da população. E o Q1, que é o complementar de P1, seria 1 menos P1, né? E essas mesmas notações, você tem ela para... Vou só fechar meu WhatsApp aqui para não ficar atrapalhando. E essas mesmas situações, você tem ela para a população 2, né? E o que você pode calcular? Primeiro, qual é a proporção amostral combinada, né? Proporção amostral combinada é você fazer o quê? É você somar os valores dos sucessos e dividir pelos tamanhos, pela soma dos tamanhos da população. Então, o que seria essa proporção amostral combinada? É como se eu pegasse as duas populações e fizesse delas uma única população e eu vou calcular qual é a sua proporção. E o que é 1 menos P sempre, né? E aí, isso já tem um P barra, né? Quando é combinado, é um P barra. E aí, qual é a estatística de teste para duas proporções? P1 menos P2 menos P1 menos P2. Esse P amostral, esse P populacional, né? Dividido por raiz quadrada de PQ sobre N1 mais PQ sobre N2. Lembrando que você tem esse camarada aqui e você tem esse cara aqui. Esse cara você não tem, né? Você não tem. Se você tivesse ele, se você tivesse, você poderia calcular o seu erro, que seria o Z, né? E aí você colocando ele em evidência, você pode também estimar esse intervalo de confiança, né? P1 menos P2 menos erro é igual P1 menos P2, que é menor que P1 menos P2 mais erro. Isso aqui é o intervalo de confiança para a diferença das proporções, das populações. Tá? Então, você olha para as amostras e imagina como seria
proporções populacionais. Quem é o erro? ZA sobre 2 vezes isso aqui de baixo, né? O erro é isso aqui, beleza? Então, assim, isso é o que você pode fazer com duas proporções, tá? Isso é... Aí agora para duas amostras independentes. Você tem duas amostras dependentes, se os valores amostrais de uma população não estão relacionados ou de alguma forma emparelhados ou combinados com os valores amostrais da outra população. Veremos situações nos quais o desvio padrão das duas populações são desconhecidos e não se supõe que sejam iguais, e depois de situações em que eles são conhecidos ou ambos desconhecidos também, porém supondo que são iguais. Então aqui, amostras dependentes com eles desconhecidos e diferentes. Aí você tem a estatística de teste, você tem o grau de liberdade, você tem a estimativa do intervalo de confiança. Funciona assim para todos, só muda a forma. Aí você tem métodos alternativos, né, que nos mostra, tá? E duas amostras dependentes. Você tem também a anotação, né, para amostras dependentes, né? E aí surge esse D, que é a diferença. Tem o intervalo de confiança, né? E aí, qual é o processo que o procedimento de inferência das amostras dependentes? Verifique que os dados consistem em amostras dependentes, ache a diferença para cada par de valores amostrais, ache a média das diferenças e ache o desvio padrão das diferenças. Para teste de hipóteses, intervalos, use os mesmos procedimentos aprendidos anteriormente. Então, assim, quase nada de conteúdo, mas as fórmulas mesmo que você precisa usar quando está falando de interferência a partir de duas amostras, né? E aqui você tem, por exemplo, atividade, né? São 5 questõezinhas. Então aqui, por exemplo, realizou-se um estudo para determinar a proporção de pessoas que sonham em preto e branco em vez de cores. Entre 306 pessoas com idade acima de 55 anos, 68 sonham em preto e branco, e entre 298 pessoas com idades abaixo de 25, 13 sonham em preto e branco. Desejamos usar o nível de significância de 0,01 para testar a afirmativa de que a proporção de pessoas acima de 55 anos que sonham em preto e branco é maior que a proporção para as de menos de 25 anos. E aí ele pede para você testar a afirmativa usando o teste de hipótese, depois testar a afirmativa, construindo um intervalo de confiança apropriado e, por fim, uma explicação dada para os estudos e resultados é que aqueles acima de 55 cresceram expostos à mídia que era, em sua maioria, apresentada em preto e branco. Os resultados, as partes A e B, podem ser usados para verificar tal explicação. Está perguntando. Então, assim, ele quer saber, primeiro ele quer testar essa afirmativa, né, usando um teste de hipótese. Como que a gente faria isso? Você tem o tamanho da amostra, né, tamanho da amostra e o valor, sucesso. Então, você tem uma proporção para acima de 55 anos e você tem uma proporção para abaixo de 25 anos. Óbvio que esse valor, né, deu maior que esse aqui, a proporção com certeza deu maior. E aí eu tenho que testar isso por teste de hipótese. E aí é voltar lá em teste de hipótese e fazer o teste de hipótese, né? Como vocês já aprenderam. Mas aqui o que você vai usar? No caso aqui na atividade, o que você vai precisar aqui? Você tem duas proporções, né? É isso. Duas proporções. E você pode
fazer como teste de hipótese. Deixa eu abrir a unidade de teste de hipótese, que é interessante. Você tem aqui, ó, Z0 é isso aqui, né? X menos médio, mas tem que ter o Z0 para proporção. Cadê se tem alguma proporção aqui? Teste pode para uma proporção, tá vendo? Z0 é X menos NP0, raiz de NP0, 1 menos NP0, né? N é... Então, essa é a fórmula do teste de hipótese, né? Para a proporção. Então, um exemplo aqui. O contrato com o cliente exige fração de defeituosos não mais 0,5. Então, ele vai e faz estatística de teste. Então, ele chega no valor. Mas o que você precisa fazer? Você tem aqui o teste de hipótese, como que é feito a proporção. E vai fazer o teste de hipótese usando esses valores dessa questão. Só que você tem duas proporções. Você tem duas proporções. Então, você tem que garantir que esse valor é maior, né, que esse. Esse valor é maior que esse, com nível de significância de 0,01. Como que eu faço para provar isso? Né? Esse cara, essa proporção, tem que ser maior que essa, baseada aqui, que vai dar 25, vai dar. Cadê? 13 por. Essa aqui, ó, de 68 por 306 tem que ser maior que essa de 13 por 298, mas com essa significância. Então você tem que pegar o CA sobre 2 lá, né, do teste de hipótese que ele fala, zero sobre 2 na tabelazinha de zero sobre 2, 0,01, e pode fazer o inverso, né? E aí você vai achar esse valor, esse erro, né, para essa diferença e vai testar. E aí você pode, no caso, aí você volta para a fórmula original, que é fórmula original, cadê? Unidade 5. Essa estatística de teste. Eu vou tentar fazer com essa fórmula aqui. Só ver como vai ficar. Tá? Deixa eu usar um print aqui. Sobre o PowerPoint. Só para a gente testar ver como vai ser. Design. Configurar a página. Aqui tá bom. Bom, olha o que essa estatística de teste fala. Estatística de teste com H0 para P1 é igual a P2. Ou seja, essa estatística de teste está querendo mostrar, ela mostra que as duas são iguais. Se você analisar o seu problema, é a mesma coisa. Por quê? Para essa proporção ser maior que essa, o que não pode acontecer? Elas não podem ser iguais. Então a gente tenta achar essa hipótese para rejeitar esse H0. Então como que ficaria isso aqui? Vamos tentar fazer? Só pegar esses valores aqui para não ficar. Deixa eu copiar aqui também.
resolver essa questão aqui para a gente poder, assim, ver se dá uma clareada. Que eu acredito que deve estar meio embolado ainda, porque envolve muito conteúdo essa matéria, né? Envolve muita coisa. Então, jogar para cá. Vamos ver como que a gente faz aqui. Então, olha aqui. Eu tenho eu vou ter aqui Z é igual. Esse cara é quem? P1 e P2. Vamos lembrar no material o que esse cara é? P1 e P2 são, com chapéuzinho, é a proporção amostral, né? Que é o número de sucessos pelo tamanho da amostra. Então, eu sei que P1 vale igual a 68 por 306 e 6. Isso aqui dá dando 68 dividido por 306, 0,22. 22. E P2 está sendo quanto? P2 é 13 por 298. 13 dividido por 298. Que é igual a quanto? 0,0436. 0,436. 36, põe por aí vai. E aí é o seguinte, quem é P1 menos P2? Isso aqui, né? Tá 0,22 menos 0,0436, beleza? Menos P1 menos P2. Só que eu quero que P1 seja igual a P2. Pode falar. Oi? Alguém me chamou? Vou continuar, hein? Eu quero que, na verdade, eu quero que haja uma diferença entre P1 e P2. Só que eu vou testar que eles sejam iguais, né? Para que é o que eu quero, o que eu não quero que aconteça é que eles sejam iguais. Eu quero que sempre P1 seja maior que P2. Então essa diferença tem que ser sempre positiva, mas eu não quero que ela seja negativa ou que ela seja zero. Então eu vou fazer o teste de hipótese para ela ser zero, que é o que eu não quero que aconteça. Então eu vou colocar zero aqui, que é quando P1 é igual a P2. E aí eu vou fazer aqui, né? Raiz de P vezes Q. Quem é P e Q? Olhando o material, P é a proporção combinada, né? P e Q são os combinados. Então, eu vou fazer aqui, ó. P é igual a x1 mais x2, n1 mais n2, que é igual a 68 mais 13 sobre 306 mais 298. Isso aqui é igual a 68 mais 13, 81. 81 dividido por 316 mais 298, 614. Isso aqui vai dar 0,1319. Obviamente tem que dar maior que um, menor que a outra. 13, 19, 218. E o Q com a barra vai ser igual a 1 menos P com a barra, que é igual a 0,86, né? 0,86
878. Beleza? Então é isso aqui. E aí, aqui tinha até um, depois de outro tinha um 2 aqui, só para completar. E aí eu tenho esses valores, eu vou jogar aqui, né? Vai ficar 0,1319 vezes 0,8680 sobre N1, que é N1 é 2,316, mais 0,1319 vezes 0,8680 sobre 298. Isso na raiz. Então, isso aqui está dando quanto? Esse ponto só de baixo primeiro. Então, olha qual é a estatística de teste para duas proporções nesse caso. É 6,4846, né? Pela tabela, que eu não lembro agora em qual material vai estar, deixa eu ver se eu lembro, se eu consigo achar. Pela tabela, que eu acho que vai estar no material 2, deixa eu só conferir aqui. 2 tá não, deve estar no 3. Ó, pela tabela, o que a tabela fala? Para 0,99, ou seja, o 0 sobre 2, 0, a chance de errar 0,01, que é o que o exercício pediu, né? O exercício ele fala em 0,01, né? A significância. Então, eu vou usar a tabela do 0,99. Olha qual é o 0 sobre 2. 2,7575. O que significa isso? O meu Z deu 6,4846. E o meu ZA sobre 2, né, para 0,01 é igual a 2,575, né? Então, o que significa? Eu posso aceitar esse resultado? Ele está entre menos 2,575 é menor ou igual que o resultado, que é menor ou igual que 2,575? Não. Então, eu tenho que rejeitar essa hipótese. Então, por teste de hipótese, eu tenho que rejeitar H0, que diz que P1 é igual a P2. Eu estou rejeitando H0. Se eu estou rejeitando H0, que fala que P1 é igual a P2, e se P1 é maior que P2, então eu posso garantir, né, nesse nível de confiança estabelecido, que sempre, não, que nesse nível de confiança estabelecido, por teste de hipótese, isso implica que rejeitar P1 igual a P2 implica que P1 é maior que P2. E é o que eles queriam mostrar. Entenderam como funciona, galera? Ou ainda está bem confuso? Isso aí é para saber a teste de hipótese, né? Teste de hipótese. Só para Beleza. saber teste de hipótese.
Aí teria que sempre usar aquela tabela lá, né? Sempre aqueles valorzinhos que a gente usa, né? Nesse material 2 tem os dois valores, se eu não me engano. Tem o para ZA sobre 2 e tem o para TA sobre 2. Só que TA sobre 2 depende também do grau de liberdade, né? Ah, sim. O T depende do grau de liberdade. O Z depende só dele. Então, assim, para 99 ou 0.01, isso aqui. Para 005 ou 95, isso aqui. Para 01 ou 090, isso aqui. Beleza? Tranquilo. E aí, então, eu consegui provar o quê? Que P1 é maior que P2, por teste de hipótese. Então, assim, o jeito de fazer o mesmo teste de hipótese, né? Só com a fórmula que surge agora, a fórmula nova. Vou usar a fórmula desse capítulo para fazer isso. Beleza? Vamos fazer essa mesma questão. Vamos fazer a letra B agora, né? Ou vocês não precisam fazer a B? Pode pular para o próximo. Deixar a B como exercício para vocês fazerem. Quem tiver dúvida. Faz a B para a gente ver. É porque a B fala de intervalo de confiança, então vamos fazer essa estimativa. Então eu já vou aqui no material, né? Para a unidade 5. Então o material fala o quê? Para intervalo de confiança. Que a fórmula é essa aqui, né? Beleza? Então vou até dar um print aqui, ó, para jogar lá dentro pra gente. Vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui. Então agora eu estou falando de intervalo de confiança P1 menos P2. Então o que eu estou fazendo agora? Estou estimando o intervalo de confiança para a diferença. Vou estimar o intervalo de confiança para a diferença, né? É lógico que eu não vou calcular os valores de novo, né, gente? Eu já sei que isso aqui já está calculado, não tá? Ah, não tá não, porque eu calculei com P barra. Com os P diferentes, agora é diferente. Mas eu já sei que P1 vale quanto? P1 chapeuzinho. Eu calculei que é 0,22, né? 0,22, 0,4. Sei que é 0,22. Gente, mas eu vou ser sincero com vocês. Eu vou ser sincero com vocês. Isso aqui, cara, é um nojo. Por quê? Quando eu falo de proporção, a chance de eu considerar um arredondamento e eu me lascar é muito grande. Então, eu não vou arredondar nada. Vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui mesmo. Erro é igual a ZA sobre 2. Quem é o ZA sobre 2? Intervalo de confiança de 0,01. O ZA sobre 2 é 2,575 na tabela. Vezes raiz de raiz grandona. Quem é P1? Vou deixar quem é na sua essência. 68 dividido por 306 vezes 13 dividido por 298. Isso dividido por N1, que é 306. Mais a mesma coisa, né? 68 vezes 306 vezes 13 por 298 dividido por 298. Ah, professor, mas você já calculou. Estou colocando aqui para eu não ter que pegar valores arredondados, beleza? E aí eu me lascar porque pode dar uma diferença gritante. Olha como eu vou fazer essa conta, galera, na calculadora. Primeiro eu vou bater direto. 68 vezes 13, né? Que é essa parte de cima aqui, certo? Dividido por, abre parênteses, 306 vezes 298, fecha parênteses. A resposta deu 0,0964. Tá? Multipliquei esses dois caras aqui, 0,0964. Beleza? E 2, 5, 80, 16. Aí o que eu vou fazer? Esse cara aqui é a resposta que está no meu calculador. Então eu vou fazer ANS
de resposta, né? Dividido por 306 mais ans, porque a resposta é uma calculadora, dividido por 298. A resposta deu 6,42, 11, 6 vezes 10 a menos 5. Vou tirar a raiz, deu 8 vezes 10 a menos 3, e eu vou multiplicar por 2,575 vezes 2,575. Então, minha estatística de erro, ela deu. Agora eu posso colocar o valor mais ou menos arredondado aqui. 0,02, 06, 34034. Só colocando todos os valores aqui para poder ficar assim, bem. Beleza? E agora eu vou fazer meu intervalo de confiança, né? Quem é P1 menos P2? Eu tenho que fazer esse cara menos certo? Deu, bugou. Acabou a tinta. Acabou a tinta, a caneta digital. Rapaz, isso é culpa de Alencar. Quem tá escrevendo é tu, meu brother. Então, e ele mais beleza? Então, assim, vamos fazer isso aqui dá quanto? Vou fazer aqui. Deu 0,1579. Tá bom, 15796. Tá bom. E P1 menos P2 mais dá quanto? 0,19923. Logo, qual é o intervalo de confiança? Eu tenho que 0,15796 menor ou igual que P1 menos P2 menor ou igual que 0,19923. O que significa isso? O que ele está testando? Ele está testando o quê? Ele quer provar o quê? Qual a afirmativa dele? A afirmativa dele é que a proporção pessoas acima de 55 é maior. Então, a estimativa dele é o quê? P1 maior que P2. O que isso significa? Que P1 menos P2 tem que ser maior que zero, não é? Uhum. Dentro desse intervalo de confiança, P1 menos P2 é maior que zero? Porque é entre 0,15 e 0,19. Então, provou com teste de com também intervalo de confiança. Bravo. E a letra C já é mais interpretativa, né? Uma explicação dada é que aqueles acima de 55 anos, tipo Alencar, cresceram expostos à mídia que era, na sua maioria, preto e branco. Os resultados das partes A e B podem ser usados para verificar tal explicação? Então, estatisticamente, assim, você está mostrando, os resultados A e B mostram que essa classe de pessoas, né, de fato, sonham mais preto e branco, né? Mas não te fala o porquê, né? Não te fala o porquê. Os resultados da parte A e B, na minha opinião, o ruim de estatística quando essas questões interpretativas
E aí eu não vou nem querer, sabe? Tipo assim, não vou avaliar se tá certo, eu quero ver a sua opinião. Você tem que ter uma opinião plausível, entendeu? Tem que ter uma opinião plausível. Se você tem uma opinião plausível e pode ser diferente da minha, mas se você argumentou ela bem, com base nos conteúdos estatísticos, beleza. Eu entendo que nessa situação você não pode verificar essa explicação nas primeiras com os dados anteriores. Por quê? Porque você só provou que que o pessoal mais antigo assiste, sonha mais em preto e branco. Eu acredito que o motivo seja a mídia. Eu acredito que seja a mídia. Mas não dá para se provar isso com essa análise, né? Talvez você poderia usar uma terceira pesquisa e perguntar a essas pessoas é, quais são as principais recordações da televisão brasileira, se elas vão responder se é preto e branco, se é colorido, para corroborar. Agora, só afirmar assim que esse é o motivo, eu não acho que isso verifique. Pode ser que alguém ache que verifique. Eu acho que tem relação, mas que isso, como ciência exata, que a estatística que verifica, eu não acho que verifique. Eu não acho que tem muita coisa a ver. Só acho que prova que realmente as pessoas da idade do Alencar, elas sonham mais em preto e branco, mas eu acho que não verifica, não. Beleza? Beleza. Então, essa é. Professor, Oi. então, sobre considerar um arredondamento, sempre Ah, cara, pegar o a... arredondamento é complicado. Tipo assim, é lógico que eu não vou dar errado ninguém por causa do arredondamento. Só que igual hoje mesmo, um aluno meu de outra escola, ele me ligou, mandou um áudio que sim, ele fez a questão, aí arredondou um valor. Pra você ter ideia, a diferença que ele achou no trabalho deu de 20 a 30%. Nossa, Mas por quê? Era um trabalho de expansão adiabático reversível. Aí a fórmula tem lá um elevado a K sobre um menos K, ou K menos um sobre K, uma coisa assim. Aí ele arredondou o 0,4 dividido por 1,4. Depois que ele fez a conta, ele arredondou. Nossa, como arredondou um expoente, jogou o valor assim muito fora. Eu falei assim, cara, eu falei com ele, não considero errado, para mim você não precisa consertar nesse exercício, mas isso é uma coisa que você tem que levar para a vida, você tem que consertar isso, por quê? Porque você vai ter situação que você vai errar feio e o professor não vai aceitar. Aí ele falou assim, não, vou até corrigir para você isso aqui para ficar corrigido certinho, depois nas próximas eu mantenho correto. Porque assim, é complicado essa questão de arredondamento, né? Ainda mais essa proporção, cara, porque tipo assim, pensa bem, quando a gente fala de proporção, você tem, no mínimo, quatro casas depois da vírgula, importa muito, né? Por quê? Proporção está falando em porcentagem. Então, aqui eu tenho 15,79% e 19,92%. Então, na minha opinião, assim, por baixo, você tem que ter o valor de porcentagem com duas casas depois da vírgula. Ou seja, proporção, você tem que ter quatro casas depois da vírgula. Entendeu? Isso eu acho baixo. Porque se essa proporção for em cima de um valor de 1 milhão, 2 milhões, dá muita diferença. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá bom? A gente tem que ter esse cuidado. É, taxas de juros, elas variam na casa de centésimos de por cento. Você tem juros aí, vai financiar uma casa, um carro, né? Ah, tem um lugar que o juros é 2,79, outro é 1,79, é 1,99, é 1,75, é 1,71. Cara, um juros de 1,71% dá quatro casas depois da vírgula da proporção. Então tem que ter esse cuidado. Por isso que o arredondamento, por isso que eu faço o quê? Eu joguei aqui direto, entendeu? Sem arredondar nada. Esse valor aqui tem arredondamento zero. sim. Mas é com vocês, né? Quem não tem essa habilidade, porque calculadora é difícil usar, cara. Não é fácil. Quem não tem essa habilidade toda, pode arredondar, não ligo. O ideal é que você aprenda o conteúdo, aprenda a aplicar as formas. Beleza? Beleza. Só do Alencar que eu vou descontar a ponta. Com certeza, né? Com certeza. Faz parte.
Então essas aqui eu acho que não é muito diferente não, tá, gente? Não vou nem fazer não. Aí qualquer dúvida que vocês tiverem no restante das 5, vocês me falam, tá? Me chamam no WhatsApp. Então, essa aqui acho que é igualzinha, essa aqui é igualzinha. Essas duas envolvem tabela, muda um pouco, mas a única diferença é que você vai ter que calcular as coisas, né? Vai ter que calcular, mas você pode usar Excel para calcular essas proporções aí, mas assim, tranquilo, beleza? Mas Tranquilo. nessas que tem tabela aí, vai usar aquelas fórmulas lá de baixo do material? Não, olha aqui, por exemplo, vamos analisar isso aqui. Os livros e filmes de Harry Potter tiveram arrecadação bruta em soma de dinheiro. A tabela mostra as quantidades brutas em milhões de dólares. Durante os poucos primeiros dias de exibição dos filmes de Harry Potter, e o Enigmado Príncipe e Harry Potter e a Ordem da Fênix, né? Use o livro para testar a afirmativa de que Harry Potter e o Enigmado Príncipe teve melhor bilheteria. A partir desse teste de hipótese, qual é a melhor maneira de se julgar? Então, assim, já sabe que não é por proporção, né? Maior bilheteria, você vai ter que olhar o quê? Vai ter que olhar a média. Vai ter que olhar a média, né? Então, assim, você vai ter que tirar a média desses valores. Aí você pode usar o Excel, né? Não precisa nem usar as fórmulas do primeiro capítulo, pode usar o Excel. Vai ter que usar as médias, vai ter que usar o desvio padrão e vai aplicar essas formulazinhas aqui, ó. Cadê? Unidade 5. Só que agora eu não estou falando mais de proporção, estou falando de amostras independentes, né? Então você tem, entendeu? Tem aqui esses valores, tá? Eu preciso fazer. Ou o método alternativo quando você tem os desvios padrões conhecidos, né? Da população. Você não tem desvio padrão, beleza? Então você vai pegar aqui, ó, jogar aqui. Esse X aqui é a média da amostra, você tem como tirar a média das duas amostras. Esse S é o desvio padrão da amostra, então você vai ter que pegar quem, ó? Média das amostras, desvio padrão das amostras e o número das amostras, tamanho da amostra. E aí você vai conseguir estimar para 2, né? Que é a média das populações. Beleza? Então você tem aqui. ah, no caso, você vai ter, recapitulando, você tem uma amostra, N igual a 10 para as duas, né? Você tem uma amostra para as duas, você tem os valores que você consegue achar média e desvio padrão, média e desvio padrão para os dois, tem tudo, né? Significância 0,05, beleza? Grau de liberdade, qual é o grau de liberdade? O grau de liberdade geralmente é tamanho da amostra menos um. Você pode considerar tamanho da amostra menos um. E aí só correr para o braço. Para achar esse P, né? Para comparar com TA sobre 2. Ah, tá. O grau de liberdade manda você considerar o menor, né? Como os dois são iguais, então vai ser o mesmo. É 9, porque é 10 menos um. E aí vai naquela tabela, cadê a tabela que eu vou do nas 2? Tá vendo? Aí depois que achar que é valor de texto, você vem na tabela aqui e compara se você vai aceitar ou rejeitar. Se você vai aceitar ou rejeitar a hipótese. Cadê? Não, foi a 2 não. Deixa eu fechar as duas aqui. Foi a 3. Você vem aqui, tá vendo? Grau de liberdade 9, 0,95. Quanto é o TA sobre 2? 2,2226. E aí, mesmo procedimento. Beleza? Ficou claro? Dá para fazer?
Ficou claro, galera? Ficou. Acho que agora Eu dá acho pra que fazer. dá para fazer, né? Então, Tentar. essa unidade 5 eu acho ela bem tranquila, porque as fórmulas estão muito claras, né? O conteúdo não dá muito rodeio. As fórmulas são bem claras, na minha opinião, né? Pode ser que para alguém não seja tão fácil assim. Unidade 6. Unidade 6 é punk. Correlação e regressão. Apesar que essa unidade 6 eu tenho até pedido desculpa para vocês, que eu acho que esse material de vocês que eu mandei não está tão atualizado. Eu tenho eu tenho essas fórmulas aqui melhor para se fazer. Me cobrem, galera. Eu vou mandar no WhatsApp, eu vou mandar no Moodle lá um adendozinho para regressão, tá? Eu tenho umas fórmulas melhores para regressão. Só tem que achar no meu material. Porque assim, eu tenho a fórmula direta de quem é B0, de quem é B1 nessa reta aqui, entendeu? A fórmula baseada só nos valores desses valores aqui, ó, que você acha. Então vamos falar de correlação e regressão, tá? Correlação e regressão. Correlação é o seguinte, basicamente, essa é a forma de correlação linear, tá? Então você vai fazer uma tabela, numa tabelinha você vai colocar aqui, ó, somatório de x quadrado, y quadrado e xy, beleza? Então na tabela você coloca y, xy, x ao quadrado, y ao quadrado e xy. E faz todos os somatórios. Para aplicar na fórmula, né? E aqui ele chegou, ó, o valor sempre é menos 1 em 1, tá? Sempre é, não tem como dar diferente disso, beleza? O valor de R não muda se todos os valores forem convertidos para uma escala diferente. Ele não vai mudar. Por exemplo, você tem aí os valores de correlação e regressão na escala Celsius. E aí você muda para a escala Rankine, não vai mudar, tá? Ele não é afetado pela escolha de x e y. Se você inverter o gráfico, não muda. Ele mede a intensidade de uma relação linear e ele é muito sensível a valores atípicos. X de único valor pode afetar drasticamente seu valor. O que é essa doideira de coeficiente de correlação linear? Eu tenho até uma prova que eu apliquei aqui, deixa eu ver se eu acho ela. Eu tenho uma prova que eu apliquei para uma turma, né? Mas a turma que eu pegava mais levinho, porque de um outro curso, deixa eu ver se eu acho aqui, acho que foi 2019, métodos quantitativos. Deixa eu ver se ela vê dois aqui. Não, essa aqui é rápida. Aqui. Eu acho que é isso mesmo. Aqui, ó, por exemplo. E aí, só explicar para vocês. O que significa o valor encontrado? Vou até dar uma aulazinha de correlação linear aqui para vocês, que correlação linear é uma coisa interessante, tá? Então, assim, correlação linear. Correlação linear. Linear, né? Para que serve? Para que serve? A correlação linear é quando se tem dados em pares, né? Em pares, no caso XY, e você precisa saber se esses dados formam uma reta. Formam uma
reta. Isso é correlação linear. E aí é o seguinte, o R, que é o coeficiente, ele pode variar entre -1, menor ou igual a R, menor ou igual a 1. Ele tem que estar nesses casos aqui, se não tiver, está errado. E quando esse R ele é maior, quando o módulo de R, né, é maior que 0, varia um pouquinho, mas eu considerar 878, significa que há fortes indícios de correlação linear. Basicamente é isso. É isso. Por exemplo, nessa prova aqui, primeira questão, um conjunto de dados tem um coeficiente de correlação linear R igual a menos 0,999. Podemos afirmar que os dados formam uma reta? Por quê? Alguém pode me responder? Baseado só no que a gente falou no slide agora? O valor que ele encontrou foi de R igual a menos 0,999. E aí, alguém arrisca? Eu posso afirmar que esses valores desses conjuntos de dados são uma reta? Acho que pode. Com quase 100% de certeza, né? Com quase 100% de certeza. Por quê? Porque deu quase -1. Se for quando é 1 ou -1, significa que a relação é perfeita. Então, menos 0,999 significa que a correlação está muito forte. Quanto mais se aproxima do zero, mais fraca ou inexistente é essa correlação. Então, menor que menos 0,878 ou maior que 0,878, ou seja, o módulo é maior que 878, eu posso garantir que é uma correlação linear. E quanto maior, mais próximo de 1, mais correlação linear tem. Segunda questão da prova dessa turma aqui. Vamos ver quem vai conseguir me responder. 3 alunos da disciplina de métodos quantitativos calcularam o valor do coeficiente de correlação linear para o mesmo conjunto de dados. Sabendo que o diagrama de dispersão forma uma curva e que o aluno A encontrou o valor de R igual a 0,97, o aluno B, R igual a 0,5 e o aluno C, R igual a 1,33, qual dos alunos provavelmente acertou o cálculo? E aí? E por quê? Aluno C. O aluno C? Mas o R nunca pode dar maior que 1 ou menor que -1. O aluno C, certamente ele errou. Mas ele não é o que é não linear? não linear. Isso, não Mas você linear. falou que fez uma Mas curva. olha o que eu estou falando aqui. Vamos repetir, recapitular. -1, né? Fazer uma reta real aqui, certo? -1, 0 e 1. O R sempre está nesse intervalo. Ele não pode estar fora, tá? Aí aqui eu vou colocar menos 0,878. E aqui eu vou colocar mais 0,878. Essa região indica o quê? Forte. Essa região indica o quê? Forte. Essa região indica o quê? Fraca. Entendeu? E essa região para cá e para cá, errado. Errado. Não existe correlação linear maior que 1, menor que -1. Então, quanto mais se aproxima do 1 e do 1, -1 e do 1, mais forte. Quanto mais do 0, mais fraco.
E esses valores é referência. Então, maior que isso aqui, você pode falar que é linear, e menor, difícil. E aqui, maior, difícil ser linear, e menor, bem provável que seja. Então, nesse Lá no caso, nessa é não questão, linear, não. que Lá está falando não linear, então ele estaria fora desse resultado de -1 e 1? não, olha aqui, não linear é essa região aqui, ó, A fraca, né? a região fraca. Entendi. Que quanto mais próximo de zero, mais indica que não é linear. Quanto mais próximo de 1, mais indica que é linear. Então, Entendi. quem provavelmente acertou foi o aluno B, porque ele encontrou 0,5. Ele encontrou 0,5. 0,5 indica o quê? Que os Região dados fraca. não são lineares. 0,97 indica o quê? Que os dados Forte. são lineares, mas é uma curva. E o que 1,16 significa? Faz a conta de novo. Tá errado. Beleza. Beleza? Tranquilo. Tranquilo? Então, assim, vamos fazer essa questão aqui, essa quarta prova deles rapidinho. Só para a gente poder entender como funciona isso. Beleza? Abri o Excel aqui, tá? Porque é forma boa de fazer com o Excel, né? Então, quais são os valores aqui? Eu vou colocar x, y, aí eu vou colocar 10, 20, não, vou fazer diferente. X, y, 10, 20, 30, 40. O y deu 78, 135, 170, 245. Beleza? Agora eu vou fazer quem? Eu vou fazer agora os outros que eu preciso. Qual é a fórmula? Vamos lembrar a fórmula? A fórmula é... Opa! Não, isso aqui não. Não. A fórmula é xy, x quadrado e y quadrado, que eu preciso. Então, eu vou fazer aqui, ó, xy, x quadrado, y quadrado. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Quem é xy? É x vezes y. Quem é x quadrado? É igual a x elevado ao quadrado. Quem é y quadrado? Só puxar aqui que vai bater, né? Isso. Agora eu vou arrastar para baixo aqui, ó. Não, não é assim não. Assim, ó. Tá vendo? Então eu tenho aqui quem? Os valores de x para cada uma das iterações, para cada um dos pares, quem é x, y, x quadrado, y quadrado. Vou fazer somatório agora. É igual a soma, né, desses valores. Então, quem são esses caras aqui? Esses caras são somatório de x, somatório de y, somatório de xy, somatório de x quadrado, somatório de y quadrado. Beleza? Agora eu vou calcular o meu coeficiente de correlação. Quem é o coeficiente? N, que é 4, né? 4 vezes somatório de xy, que é esse cara aqui, menos somatório de x vezes somatório de y, fechou a parte de cima, beleza, fechou a parte de cima, dividido, a parte de baixo agora, vamos fazer aqui, ó, 4 vezes somatório de x quadrado, tá aqui, menos somatório de x ao quadrado, então seria somatório de x elevado ao quadrado, né? Vou fechar esse parênteses. Vou botar um vezes. Vou abrir outro parênteses. Isso é a mesma coisa agora. 4 vezes somatório de y ao quadrado. Tá Oi. faltando a raiz, não? Não, depois eu coloco ela, porque eu gosto de colocar a raiz depois. Ah, tá. Tá?
Beleza. Depois eu coloco a raiz. Menos, né? Somatório de y, que é esse cara aqui, elevado, cadê? Elevado ao quadrado. Fechei. Gente, o produto de duas raízes, como a raiz é igual, né? Tudo raiz quadrada, eu posso multiplicar primeiro e depois tirar a raiz, certo? Raiz de 2 vezes a raiz de 3 é igual a raiz de 6, entende? Então, ó, fechei o parênteses, isso aqui, esse produto todo é no parênteses. Agora eu vou elevar a 0,5, que é a mesma coisa que tirar a raiz. Beleza? Só para ver, depois vocês montam a fórmula da maneira que vocês acharem melhor. Olha quanto que deu esse coeficiente de relação linear. Deu muito bom, né? Significa o quê? Que esses dados, eles formam uma reta bacana. E o que pode provar isso? Você pode fazer aqui, ó. É inserir gráfico. Nem sei como faz gráfico em Excel mais, meu Deus. Deixa eu apagar isso aqui. Deixa eu ver se é assim que faz. Inserir gráfico. Não, queria relacionar os dados. Deixa eu só. Eu esqueci como era gráfico em Excel. Tá bom, vou fazer aqui diferente, tá? Isso agora vai. Agora ficou certo. Olha aqui, eu fiz o gráfico que relaciona esses pontos aqui com esses pontos aqui, e você percebe que é praticamente uma reta, né? Não é uma reta perfeita, por quê? Não é uma reta perfeita, porque tem umas diferençazinhas aqui mínimas, mas é quase uma reta. Então, por isso que o coeficiente deu 1, deu quase 1. Agora, só por via das dúvidas, eu vou colocar aqui, ó, 10,80, só para mudar um pouquinho, 10,80. Aqui 20 eu vou colocar, deixa eu ver se eu lembrava qual era essa função. 20 eu vou colocar 140, só para testar mesmo. Aqui aumentou 60, vou aumentar 60 de novo. Vou colocar 200 e vou colocar aqui 260. Olha aqui, eu coloquei esses valores como uma função de primeiro grau. Isso aqui é certinho uma equação de uma reta. Essa equação aqui tem função... agora nem sei, tem que fazer a continha aí. 60 por 10 é 6. 6x mais 6x mais 20. Essa aqui é a função 6x mais 20. Quando forma um gráfico certinho de primeiro grau, dá 1. Exatamente um coeficiente, entendeu? E se fosse menos aqui, menos, aí forma menos 1. A única diferença do mais 1 e menos 1 é quando para baixo ou para cima o coeficiente é angular, entendeu? Mas assim, não muda nada. Então, correlação linear é isso, tá? Regressão, depois eu vou passar para vocês essas fórmulas, é muito fácil também. Regressão é fácil, mas com essas fórmulas é difícil. Depois eu coloco um videozinho para vocês de regressão. Vamos ver só as atividades dessa parte aqui de correlação e regressão, isso eu acho aqui.
A gente fala sobre isso. Isso aqui já foi. Isso aqui, correlação e regressão. Aqui, ó. Um teste de programa, registraram 40 sujeitos. E depois do programa... Deixa eu só ver uma coisa aqui na unidade. Se eu falo sobre isso. Unidade 5, unidade 6, unidade 8. Unidade 8. Aqui eu acabei não falando tanto qual é o valor, né, da correlação, mas geralmente é 878. Né? Então, assim, só voltando aqui para a atividade, você vê como ela é fácil. Aqui, em um teste, realizaram pesos de 40 sujeitos, e depois antes do programa. Suponha que os pesos resultem em R876. Há evidência suficiente para afirmar a estimativa de uma coeficiente de uma existência de correlação linear? O valor de R indica que o programa é eficaz em redução de pesos? Por quê? Então, em relação à eficácia, não dá para dizer que é eficaz, né? Não dá para dizer que é eficaz. Agora, a eficácia não pode ser medida por isso. E aí você tem que argumentar. Agora, a evidência que há uma correlação linear? Não, cara, porque não é o 878 que a gente fala. 878, 876 está ali no limite. Eu acho que é 876, eu falei 878, mas eu acho que é 876. Mas 876 é o limite. Existem curvas com esse coeficiente, né? Existem retas que, com alguns dados errados, pode dar esse coeficiente. Mas você não consegue ter evidência suficiente para afirmar que é uma correlação linear, porque está muito próximo do limite, entendeu? O ideal é que estivesse acima de 0,9, por aí vai, beleza? 2. Segunda questão, construa o diagrama de dispersão, pode fazer no Excel, tá? Construir o gráfico. Ache o coeficiente de relação linear, fazer igual achei aqui outro também, muito simples. Poderia ser perdida se a parte B fosse sem a construção do diagrama de dispersão? Sim, né? Porque, por exemplo, quando você construir, você vai ver o que esse cara forma. Se é uma reta, se é uma curva, para onde que vai essa curva, e por aí vai. E assim, a correlação linear, ela só indica se é reta. Mas quando ela não indica que não é uma reta, não indica o que mais é, o que pode ser. Então você precisa de mais dados para ter a característica da curva. Então, se fosse feita sem a construção de diagrama, você não teria tanta visão de como seria a curva. Esse aqui você tem que pegar o apêndice B do livro. Essa aqui, galera, eu vou até o seguinte, eu vou até cancelar ela, tá? Não, quem não quiser não precisa fazer. Terceira questão da unidade 6. Quarta questão, erupções, né? E aí deu um R, deu uma equação de regressão, tá? Qual é a melhor altura predita? Isso aqui deu coeficiente de correlação linear. Tá errado esse valor, tá? Não tem esse zero aqui, beleza? É 915 só erro de correção. E a equação de regressão, x, tempo de duração, a média de 245 segundos. E a média das 40 alturas é 127,2 pés. Qual é a melhor altura predita para uma erupção com 120 segundos? O que você vai fazer? O x, né, o tempo? Vai jogar o 120 aqui e baixar a média. Acabou. Beleza? Só isso. Fácil demais. E aqui você tem também uma relação, o coeficiente de relação e tal, e a equação de regressão. As médias deram tanto. E qual é a melhor contagem? Vai fazer a mesma coisa. Só que você tem que falar que não é tão confiável por causa do coeficiente de relação. Então essa 6 também é muito tranquila, tá? Bem tranquila mesmo. Não é que todas elas falam de... Nem precisar daquela fórmula que eu fiquei de passar para vocês. Nem é precisar, porque se fala de regressão, já dá a fórmula aqui.
A forma que eu ia passar para vocês era só para achar esse valor e esse aqui, mas já foi dado nas duas. Mas eu vou passar mesmo assim. Mas dá para fazer essa questão só com o que a gente falou hoje. Beleza? Não tá difícil, não. Eu tô correndo porque o tempo é curto. Agora 7. 7 é mais chatinho. Vamos ver o 7 aqui agora. Unidade 7. Patrick, Hum, essa aula vai estar disponível para a gente estar assistindo? vai sim, vai sim. Beleza. Beleza? Logo já mando para vocês. Hoje mesmo já mando o link para alguém. Não vou nem ficar esperando editar, postar, não. Eu vou mandar o link para vocês. Beleza? Ok, obrigado. Nada. 7. Análise de variância. Acho que é o mais chatinho. Não dá na atividade, não. Eu quero profundidade. O que a análise de variância fala? Objetivo, usar a análise de variância fator único e três fatores, né? O que é a nova, que é a análise de variância de fator único? É o método para o teste da igualdade de 3 ou mais médias populacionais por meio da análise de variâncias amostrais. É usado com dados categorizados por um fator, de que modo que é uma característica usada para separar os dados. Alguns requisitos têm que ser considerados e o procedimento para teste, né? Tem que usar Excel, né, para obter os resultados. O teste dela ela é unilateral à direita, porque apenas valores grandes da estatística levam à rejeição da hipótese de médias iguais, e aí formar as conclusões, tá? E aí quais são as comparações que devem ser feitas, e o fator é a variância entre amostras e a variância dentro das amostras, tá? Então, assim, os cálculos que são diferentes, só para vocês entenderem o que ele faz aqui, calcula o desvio padrão, né, das amostras, qual é o número, o tamanho, o média, desvio padrão, faz a média dos desvios padrões e chega nos fatores, né? Ah, deixa eu só ver aqui o que mais fala. Ela é bem assim. O conteúdo é bem resumido, mas é porque ele é muito voltado no que a gente já estudou anteriormente nos outros conteúdos, né? Só para poder um exemplo, acha a variância entre amostras calculando, ah, e ele pega esse mesmo o número tamanho pelo o SX2, deu esse valor. Dentro das amostras é a média de desvios padrões das variâncias, né? E cálculo da estatística de teste, que é o F, que é a divisão dos dois. Então, basicamente, são esses três procedimentos que você vai fazer. Primeiro, variância entre as amostras é o N vezes o SX. Esse SX, quem é? Você 0,833. Deixa eu ver onde ele calculou esse SX. 0,833, onde ele achou esse SX que eu não... É esse que eu não vi. Onde achou esse SX2? Eu acho que eu desvio o padrão da amostra, né? Deve ser o desvio padrão da amostra. Tem que dar uma olhada nesse material, talvez uma corrigida nele, porque ele fala muito quem são os valores. Deixa eu só ver as atividades dela. Aham.
Aqui ele fala em uma volta de 3 milhas, para testar a afirmativa de que o tempo é o mesmo para se percorrer cada uma das milhas, né? O que ele faz? Ele tem valores, né, de tempo. Com esses valores você tem que achar o quê? Média, né? E achar a variância. Vai achar a variância de cada uma desses fatores. Vai achar a variância. Achando a variância, deixa eu só fechar o que a gente já passou. Esse aqui. Foi o que ele fez. Para cada amostra, né? Ele calcula o N, né? O N, você tem o N de cada um deles, a média de cada amostra, a variância de cada amostra, beleza? E aqui ele calcula esse N SX, só esse S2 sobre X que eu estou na dúvida do que ele é, porque ele não deixou claro pra gente nesse material, que eu até elaborei, mas passou despercebido. Caso a gente vai associando vários livros, né? E acaba que um livro com fixo já aprende uma coisa. Mas esse aqui eu vou ficar de procurar para vocês como que se chega nesse valor. SX. Né? Onde tirou esse valor. E aí ele calcula esse NSX e o SP, né? Que é a média das variâncias. E calcula o fator. E aí ele pega, soma 10, né? Na amostra 1. Tá? Só na amostra 1 ele soma 10 e calcula de novo os valores. Tá? Esses dois valores aqui. E aí, quando ele quer achar a variância direto, né? Ah, isso aqui é tabelado, tá? O que ele fez aqui? Ele pegou essas três médias e calcula a variância entre elas. Então, essa SX sobre 2 é a variância entre esses três valores. Só uma coisa rapidinho. Você tem aqui, ó, 6, 6, 5, né? 6, 6 e 5,5. 5,5. O que você pode fazer? É igual a variância, a amostra desses três valores, ver quanto vai dar. Deu aqui, tá vendo? Então, tem essa forma, variância, amostra dos valores. Beleza? Não precisa ficar fazendo conta. Ah, qual o valor aqui? Mesma coisa. 7,336. Vou colocar 7,336. 3,6. Eu preciso de quem? Eu preciso do desvio padrão, eu preciso da variância, da média e o N é só contar. Então, qual é a média? Média, variância. Vou fazer, ó. É igual média, né, dos valores. 4,75. Não, é 7,366. Qual é a variância? É igual var, ponto A, porque é uma amostra, pega os valores, tá aqui, 3. Beleza? Vou fazer isso para os outros dados. 6, 5, 5, 6. Aqui, ó, 6, 5, 5, 6. Mesma coisa. Média e variância. Né? Diferente aqui. Ah, é 6,558. Chegando mal. 8. Aqui deu 4,767. 4,767. Então, o que ele fez? Puxa Excel aqui. Né? 6,2 de novo. Aí quer saber o que? O SX é a variância entre esses três. A variância das variâncias. Né? Então, vai ser igual a variância das variâncias. Né? E o SX era ponto. Opa. Não, variância das médias, desculpa. Variância das médias. Variância das variâncias não importa não, qual é. Aí eu vou fazer a conta, né, que o fator é quem? O fator é igual a N, que é 4, vezes
a variância das variâncias e dividido pela média a variância das médias dividido pela média das variâncias, né, que eu vou fazer aqui, ó, é igual a média das variâncias. Então, assim, resumindo, você pega os dados, calcula a média e variância, aí faz a variância da média e a média das variâncias. E aí você calcula o fator dividindo a variância das médias pela média das variâncias. Beleza? Então, assim, é o cálculo que ele fez. Tá? Esse fator é o valor crítico. Ele é o valor crítico, supondo-se um teste na lateral direita. Né? Além você tem o K, o N, e tem uma tabela. Essa tabela que eu tenho que procurar para vocês, que eu não coloquei, eu coloquei ela aqui. Deixa eu ver se eu coloquei essa tabela aqui. Se eu não coloquei, eu tenho que colocar para vocês. Tá? Tem que olhar qual material, eu vou passar essa tabela para vocês ainda. Se eu consigo passar ainda hoje para vocês qual é essa tabela, eu vou revisar esse material, tá? Então, vão adiantando os outros, que eu vou revisar o material de análise de variância, colocando a tabela. Mas assim, aí vai pegar o valor na tabela e vai fazer o teste de hipótese. Nesse caso, a tabela aqui deu 4,2665, né? Então, você consegue fazer, você tem estatística de teste, valor crítico, de modo que a estatística ela não está na região crítica. Portanto, deixamos de rejeitar a hipótese nula de médias iguais. Então, você não pode rejeitar, nesse caso aqui, porque a estatística não está no valor crítico, não está fora do valor crítico. Né? Então, assim, é um teste de hipótese, mas olhando as variâncias. Nessa atividade aqui, o que você deveria fazer? Você deveria calcular média, né? São 3, média, variância, média das variâncias, variância das médias depois e calcular o F, né? Aí vai pegar a tabela, vai comparar com o F dessa significância e vai ver se você pode afirmar o que ele quer que você afirme. Isso aí você vai fazer para todos eles, para os 3. Beleza? Vai fazer para os 3. Tá? E aqui, mesma coisa a comparar e tal, né? Mesma coisa. Não tem muito segredo. Qualquer dúvida, entre em contato. Mas eu vou atualizar esse material só colocando a tabela para vocês lá, que não está faltando a tabela. Beleza? Mas assim, o procedimento não tem segredo nenhum. Tá? E por fim, só para a gente correr aqui, análise fatorial. Deixei só 4 questões. Planejamento fatorial de experimentos. O conteúdo não fala basicamente muita coisa. Resumidão também, né? Resumidão, tá? Resumidão. É mais teórico, tá? Você percebe que assim, não tem muita conta. É mais teórico. Tem uns exemplos aqui. Eu acho que vocês não vão ter dificuldade com esse 8, que ele é mais teórico. Por mais que pareça que tem umas contas aqui, se tiver conta é só de unidade anterior, né? Conta é só unidade anterior. Por exemplo, um artigo, resultados de um experimento que envolve desgaste de ferramentas de fresagem. O objetivo é minimizar o desgaste das ferramentas. 2 fatores de interesse em estudos eram a velocidade de corte e a probabilidade do corte. Uma resposta de interesse é o desgaste do flanco da ferramenta. 3 níveis de cada fator foram selecionados e rodou-se um experimento fatorial com 3 replicações. Analise os dados e tire conclusões. Então, aí é teoria pura. Você vai ler o material e vai analisar esses dados e vai tirar suas conclusões, tá? Isso aí é só teoria mesmo, né? Você percebe aí os desgastes baseados na profundidade e na velocidade do corte. Então, assim, é simplesmente analisar e tirar as conclusões igual ele tirou aqui na unidade 8, né? O que ele fala? Tipo assim, o que é analisar o experimento? Nesse caso, por exemplo,
Mudou o fator A de nível 1 para o nível 2, aumentou 20 unidades na resposta média. Efeito principal de B é tal. Então, assim, o que você vai analisar nessa atividade? Eu mudei a profundidade de corte de 1 para 2, então os resultados eles aumentaram uma média de tanto, né? Ou eu aumentei a velocidade de corte de 12 para 15, então a média dos resultados aumentou ou diminuiu de tanto. Houve uma diminuição, tal, e você vai analisar, vai tirar essas conclusões, entendeu? Então, o desgaste ele é maior quando você aumenta ou quando você diminui a velocidade de corte, quando você aumenta ou diminui a profundidade de corte, e por aí vai, né? E por aí é só isso. É só esse tipo de análise que você vai fazer, praticamente em todas. Teoria pura. Beleza, galera? Então, eu acho que deu para, assim, uma hora é muito pouco, mas acho que deu para dar uma clareada. Qualquer dúvida, você entra em contato comigo durante a semana. Se tem até sexta-feira da semana que vem para fazer, eu acho que é tranquilo, o tempo dá tranquilo, tá, galera? Beleza? Mais alguma dúvida? Beleza. Ou qualquer coisa, é só entrar em contato, ok? Ok. E aí, já vou mandar postar esse vídeo lá para vocês olharem. Eu vou postar no YouTube direto, assim, sem editar, sem nada, sem fazer nada. E eu mando o link para alguém de vocês, para vocês já poderem, já, assim, já usarem, né? Mesmo sem edição, sem estar com aquela capazinha que eu costumo colocar, essas coisas. Já vou até fazer isso o quanto antes, né? Para poder